Bom dia, meu nome é Patrícia, né? Sou professora de literatura do Colégio Pascoal Dantas, Unidade 2. Dou aula no ensino médio desde 2006 e nós temos um projeto aqui que iniciou com a professora Sheila em 2010. Ela começou um café com poesia com os alunos do ensino médio do 9º ano e eu, desde 2011, estou fazendo esse projeto, dando continuidade nesse projeto, em que os alunos do 3º ano apenas, não do ensino médio todo, eles fazem uma apresentação aos professores e homenagens aos professores e tornam a poesia e a física em coisas que podem viver em conjunto, mostrando poetas, físicos ou matemáticos de uma forma criativa. Eu falo, olha, a sua turma é Fernando Pessoa, Tesla e Thomas Edison. E eles tiveram que apresentar isso de forma criativa, sem ser seminário. E eles vão ter que pesquisar o autor, o físico, e eles vão ter que mostrar isso da forma mais criativa possível. Eles deixam daquela coisa, só vou ver o que está no livro. Não, eles têm que inovar. E para inovar, a pesquisa tem que ser profunda. Uma pesquisa, por exemplo, como no 3º C surgiu, que eles apresentaram um heterônimo que não é comum apresentar nos livros. Bom dia, eu sou a Larissa, do 3º C. E nós fizemos o Café com Poesia com a orientação da professora Patrícia de Literatura e o professor Aron de Física. Bem, o trabalho no início foi bem complicado porque ninguém estava concordando com as ideias dos outros. Teve muita discussão para chegar à conclusão do que a gente queria fazer, mais um monte de confusão para a gente conseguir o cenário, mais um monte de confusão para a gente conseguir as falas, o teatro, a homenagem, mas no final deu tudo certo. Por ser assim, um trabalho que teve que fazer a sala inteira, teve bastante discórdia, porque nem todo mundo queria fazer a mesma coisa. Então, sempre que cada um dava uma ideia, não estava bom para uns ou não estava bom para outros, então isso complicou um pouco na nossa harmonia, assim como sala, mas ainda bem que no final tudo saiu certo, saiu melhor do que a gente já esperava, melhor do que a gente estava planejando, e a gente ficou muito feliz com esse projeto. Vocês falaram todos os pontos negativos e de repente surgiu um ponto positivo que foi, tudo deu certo no final. Mas o que isso vendo o resultado final, porque a preparação a gente acaba achando que, meu Deus do céu, deu muito trabalho. Mas no final, quando vocês veem o resultado final, o que os professores sentiram, a emoção, a questão do que vocês conseguem ver de si mesmos, né? Por exemplo, com o Gustavo, que vai ser um orador, né? E isso, pra vocês, no final, vendo o resultado final e não vendo aquilo que vocês tiveram como trabalho, só partindo do resultado final, o que o Café com Poesia ajuda a vida de vocês, ou que interfere, ou que vai melhorar, ou que acrescenta na vida de vocês? Acrescenta, na minha opinião, opinião de Marina, é que cada um descobriu um lado que não conhecia de si mesmo. Vocês, Larissa? Mostrou que a gente tem a capacidade de fazer uma coisa que a gente achou que seria impossível conseguir. Como o Vinícius tinha uma frase de um dos heterônimos que era bem complicada, mas a gente conseguiu trabalhar nisso. A gente viu que a gente tem capacidade de fazer o que a gente quer. Pra mim, assim, é muito gratificante ver que tudo que a gente fez foi pros professores, e ver que eles ficaram assim emocionados, super felizes com o que a gente fez, dá uma satisfação muito grande, porque tudo que a gente fez pensando neles, a gente se dedicou muito pensando assim, nossa, a gente tem que dar o nosso melhor pra eles, tanto quanto eles dão o melhor deles pra gente. Mesmo? Aí assim, foi gratificante por causa disso, a gente evoluiu muito nessa questão. Oi, meu nome é Gustavo, sou do 3º C. Fizemos um trabalho relativo ao Fernando Pessoa, né? Café com Poesia. Também o professor Aron pediu pra gente introduzir 2 físicos. Nós conseguimos colocar eles na peça. Era um trabalho relativamente fácil, né? Porque nós dividimos perfeitamente a parte que cada um tinha que fazer. Daí só fomos introduzindo as partes de cada um e no final deu um trabalho bom. Quando a gente começou a pesquisar, a gente descobriu que Nikola Tesla foi meio que um estagiário do Thomas Edison. Aí a gente partiu daí
Aí falamos o que a gente vai pensamos, né? Como que a gente vai começar para criar um diálogo entre os dois. Simples. No meio da história foi muito bom. Foram as melhores coisas. Foi a melhor coisa que a gente fez foi ter escolhido os dois, porque eles já tinham uma rixa. A gente falou, pronto, a gente pode fazer uma briga entre os dois. Aí foi demais. Aí surgiu e falou, já que vai ter uma briga, vamos colocar também meio que uma discussão entre Fernando Pessoa e seus heterônimos. Cara, perfeito. Eles queriam ser maiores, só que no final o André, atuando perfeitamente bem, conseguiu se sobressair sobre eles e sobressair sobre eles. Quando eu fiquei sabendo que era português, eu falei, tem que falar que nem português, né? Tem que rostar assim. E como você conseguiu fazer isso, esse sotaque? A professora... Ficou perfeito. Ficou muito legal. Eu sempre fui meio besta, assim, pra ficar imitando português. Aí... então já era uma coisa que você fazia. Eu já tinha um costume. Aí quando eu fiquei sabendo que ele era português, eu falei, beleza, eu vou abraçar. Eu vi também uma pesquisa que tava no grupo, que me ajudou bastante e conseguiu me dar uma base de como que eu tinha que interpretar. Trabalhar com 20 pessoas é uma coisa muito complicada. Isso todo mundo falou e é a verdade. Trabalhar com 20 pessoas com opiniões diferentes é complicado. Mas, assim, quando todo mundo entrou num consenso, apesar da briga, todo mundo foi muito cooperativo, não teve nenhuma pessoa na sala que não fez. Isso daí é a primeira vez que acontece quando eu faço um trabalho em grupo. Eu fiquei, assim, muito gratificado pela Patrícia ter passado esse trabalho e pela nossa sala ter cooperado todos. É um obrigado especial para todos. Eu, como professora, eu acredito no potencial do aluno, né? Eu acredito, e eu trabalho nesse colégio por esse motivo, porque eu já trabalhei, não é a primeira vez que eu vou falar isso, eu já trabalhei em outros colégios de grande porte, colégios de todas as formas, sempre colégios particulares em que o aluno é um cliente, não só um aluno, mas esse colégio me proporcionou aquilo que eu sempre sonhei, a ser uma professora de verdade, uma educadora, em que eu tenha liberdade para trabalhar e fazer aquilo que eu acredito, porque eu acredito no aluno. E muitas escolas não acreditam no aluno, e essa escola acredita no aluno. Então é por isso que a gente continua fazendo esse trabalho. Parabéns, professora, parabéns aos alunos e uma salva de palmas.